A presença de todos, um grupo de mais de 20 parlamentares, diante de uma série de ações e consequências dessas ações que foram cometidas pelo ministro da Educação, decidimos por apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub. Essa denúncia ela tem basicamente em dois grandes eixos. Em primeiro lugar, o crime de responsabilidade ele não é um crime comum, os crimes penais. Ele é basicamente uma infração político-administrativa, ou seja, violação de uma série de princípios constitucionais que vinculam a administração pública e vinculam toda ela. E a nossa denúncia de crime de responsabilidade tem dois grandes eixos. Uma é a violação de 3 princípios que vinculam a administração pública e outro eixo por decoro. A violação dos princípios que vinculam a administração pública são basicamente 3 princípios super importantes que o ministro em suas ações acabou violando. Primeiro, o princípio da eficiência. É dever de todo ente público, de todo servidor público, em especial aqueles que os lideram, e o ministro está entre eles, prezar pela eficiência. E eu queria trazer 3 exemplos aqui que compõem a nossa denúncia. O primeiro deles, ele negligenciou por uma série de questões, por uma série de razões, mas negligenciou R$1 bilhão que tinham sido conquistados pela Lava Jato. Foram 2,6 bilhões de reais que a Lava Jato conseguiu de recuperação de dinheiro. 1 bilhão foi para a educação e esse dinheiro foi perdido pelo Ministério porque não conseguiram empenhar a tempo, ou seja, negligência e violação do princípio da eficiência. Na condução do Enem, por uma série de razões, por uma série de desmandos, trocas de presidente do INEP e outras questões, o Enem tem sérios problemas até hoje que estão sendo verificados e que não foram resolvidos até este momento. E por último, mas não estou excluindo alguns outros aqui, mas a alfabetização. Ao longo do ano de 2019, a alfabetização em discurso foi colocada como situação principal e foco principal da administração pública federal no âmbito da educação. E foi executado praticamente zero em termos financeiros na alfabetização, e a coordenação federativa da alfabetização ficou muito comprometida. O segundo princípio violado é o princípio da transparência. E aí, de novo, eu trago o exemplo do Enem. Ao longo desse processo, houve afirmações que foram depois desmentidas, dados de quantos alunos tinham sido prejudicados que foram depois desmentidos e recorrigidos. Então, a transparência dessas ações ficou muito comprometida ao longo desse processo, e isso não é só em relação ao Enem, mas esse é o exemplo principal. E por último, o princípio da impessoalidade. E aí um exemplo é muito notório, o exemplo no qual o ministro da Educação atende uma pessoa que reclama no Twitter que a sua prova do Enem estava errada. E ele falou que ia resolver, e resolveu, tem print sobre isso, que de fato foi corrigida a prova desse aluno, enquanto todos os outros que enviavam e-mails para o INEP ou não tiveram as suas provas corrigidas, ou então tiveram uma demora muito grande para fazer isso, por isso foram prejudicados nas suas inscrições no SISU. Em termos de violação de princípios constitucionais, a nossa denúncia ela corre em cima desses 3 grandes princípios, que na nossa opinião são extremamente importantes e tem prejudicado bastante a educação brasileira, a violação desses princípios. Eu vou deixar com a Tabata para terminar a explicação. Boa tarde a todos. Eu queria só adicionar que, além de tudo que o deputado Felipe Rigoni trouxe, a gente está vendo uma série de quebras de decoro, o que não é menos importante. Então, são cidadãos que são xingados diariamente pelas redes sociais, mães de cidadãos, presidentes de outros países que são ofendidos, o que prejudica e muito o nosso Brasil, parlamentares que constantemente são desrespeitados toda vez que o ministro vem para essa casa. E eu queria só reforçar uma coisa, quando a gente fala da negligência e da incapacidade do ministro, não é coisa pouca. 1 bilhão que o ministro perdeu porque não conseguiu executar é equivalente a 17 vezes o que foi gasto com creche em 2019. Só para falar para vocês, imaginem só o que a gente poderia ter feito ano passado pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, se o ministro de fato se importasse com a educação. Porque a gente acha que é coisa pouca, que não é importante, mas para mim não tem nada mais importante do que isso.
Somos mais de 20 parlamentares que estão aqui pedindo o impeachment do ministro Abraham Weintraub, não porque a gente concorda em tudo, e a gente sabe que o dia a dia a gente vai lutando para construir consenso, mas porque hoje a gente decidiu que basta. Todos os limites possíveis e impossíveis já foram ultrapassados e a gente se uniu, mesmo tendo visões de mundo diferentes, para falar, olha, a educação é importante, ela tem que ser levada a sério e a gente usa hoje o último recurso que temos como cidadãos e como parlamentares para dar um basta ao que está acontecendo. A gente saindo daqui vai até o STF entregar a nossa denúncia, mas vamos fazer um pouco mais. A gente está fazendo um abaixo-assinado para que toda a população possa demonstrar o seu apoio a esse pedido de impeachment. Eu tenho certeza que esses mais de 20 parlamentares representam grande parte da população, que independente de quem votou em 2018, quer uma educação de qualidade para os seus filhos, quer um ministro que leve a educação a sério. Então a gente também vai junto com a população e eu faço aqui um último pedido, que a população se mobilize, se una a nós, para que, quem sabe, e me resta esperança, o presidente da República entenda a gravidade da situação e sequer dependa desse julgamento do STF, mas tome a decisão ele mesmo de trocar o ministro da Educação. E agora eu gostaria de pedir que esse grupo que se uniu aqui hoje também possa falar com vocês. Só queria complementar rapidamente. Claro, por favor. Bom, nós temos que entender que o crime de responsabilidade ele está na Lei 1079 de 1950. E aquilo que foi bem dito aqui pelo deputado Rigoni, reforçado pela Tabata, que são os princípios que regem a administração pública, expressos no artigo 37, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, ele está muito mais do que violado. E não foi só 1 bilhão da Lava Jato, não. Do orçamento de 2019, ele, no que se chama empossamento, ele não utilizou 4,5 bilhões de reais. Olha, enquanto nós temos escolas públicas de ensino fundamental, apenas 27% das nossas escolas públicas no ensino fundamental contam com biblioteca. Apenas 37% das escolas públicas contam com quadras esportivas e apenas 8% com laboratório de ciências. Que eficiência é essa desse Ministério da Educação? Então nós temos aqui violação tanto do princípio da impessoalidade, quando ele leva para o lado pessoal e trata, e quanto o princípio ali da publicidade dos atos, da transparência. A população tem o direito de saber isso. E mais um ponto importante, esse vai ser a segunda vez que um ministro do atual governo está sendo pedido o impeachment dele. O primeiro foi do ministro do Meio Ambiente. Eu espero que efetivamente a sociedade se una a isso. Vamos ter força, vamos assinar essa petição, porque passou da hora. Esse Enem foi uma vergonha, as escolas públicas estão sucateadas, pobre das famílias carentes, cujo o filho sonha em entrar pela Universidade Federal num curso de medicina, que se não for o sistema de cotas não entra. E aí nós temos aí, no orçamento de 2020, foi cortado da educação 20 bilhões. Está mais do que caracterizado. Eu quero dizer que nós estamos, os 20 deputados que estamos subscrevendo o pedido de impeachment, como disse a deputada Tabata, temos posições políticas distintas. Mas entendemos que chegou-se a um ponto em que é impossível manter o ministro Weintraub. De fato, não apenas pelas razões ditas, que são razões de ordem jurídica administrativa, mas eu quero dizer também que por razões de política pública da educação. Esse é o único ministro da Educação da história do Brasil que luta por menos recursos para a educação. E, com isso, boicotou a elaboração e o encaminhamento da emenda constitucional do Fundeb. E outra coisa, a maneira desrespeitosa, lesiva, com que tratou as universidades federais e os institutos federais o ano inteiro, alegando que ali havia balbúrdia, que ali havia proselitismo, por conta de uma ideologização sua, não das universidades, foi extremamente antipatriótico e eu endosso o pedido de que a população brasileira peticione junto conosco, fora Weintraub. Eu quero falar uma coisa. Quer falar? Quero, só rapidamente. Pessoal, só rapidamente. Nós não temos certeza e nenhuma forma de medir
se quem está assumindo os novos cursos, eles estão com as notas certas ou não. Estão pipocando ações na justiça do Brasil inteiro, que está obrigando as universidades a matricular estudantes, alunos de medicina e de vários outros cursos. Quem está conseguindo na justiça, está conseguindo mostrar que a sua nota, a vaga era dele. Quem não está conseguindo entrar na justiça, mas que tinha uma nota, como é que fica? E quem conseguiu a vaga, será que a nota é justa? Então este Enem, que nós estamos considerando como o pior Enem de todos os tempos, não é justo. Por isso que a justiça agora precisa tomar uma providência. Bem, eu quero fazer uma declaração aqui, porque essa pluralidade ela é singular no atual momento da Câmara dos Deputados. E a educação está movendo, deputada Tabata, essa unidade. Mas a solicitação, o encaminhamento do impeachment é extremamente fundamentado. E eu digo isto porque, no meu caso, e dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, e daqueles e daquelas que enfrentaram um processo de impeachment que nós contestamos como golpe, fique claro que os elementos que nós estamos vendo aqui não são subjetivos, não são elementos de opinião. O que foi apresentado pelo deputado Felipe Rigoni e pela deputada Tabata e está assinado aqui são elementos objetivos que demonstram que o ministro da Educação não apenas não está à altura na estatura política, não se trata disso. Além disto, ele comete crimes de responsabilidade contra a administração pública, contra a educação pública, não cumpre suas responsabilidades e, portanto, é passível, de fato, de acordo com a Constituição Federal e com a legislação vigente, de ser impeachmentado. Analisamos detidamente os argumentos apresentados pela deputada Tabata e pelo deputado Rigoni e assinamos essa petição porque, de fato, configura-se num crime. É isso. Gente, muito rapidamente, só falar em nome do PSOL, nós aqui representando toda a bancada também vamos assinar o pedido de impeachment com os argumentos apresentados pela deputada Tabata e pelo deputado Rigoni. Quero deixar claro que, obviamente, na nossa opinião, o Weintraub já passou há muito tempo de qualquer limite, seja da impessoalidade, pelos ataques sistemáticos à educação. É o ministro anti-educação do governo brasileiro que ataca universidades federais, institutos federais, ataca a autonomia, ataca a democracia, não usa os recursos que estão lá disponíveis no BEC no valor de R$1 bilhão, como bem trazido pela peça, e cometeu uma das maiores crises na história do Enem, que foi o que os estudantes viveram agora com as notas, e cometerão de novo crime, ferindo a impessoalidade ao corrigir a prova do filho de um amigo. Eu só quero dizer sobre o tempo político, porque alguns perguntam, eu acho que o Bruno está escrito para perguntar, sobre o tempo jurídico. E a gente sabe que o tempo jurídico é um crime de responsabilidade que se peticiona ao Supremo Tribunal Federal, mas nós temos a convicção do pessoal, eu e o Edmilson que estamos aqui, que o tempo político é o que acelera o tempo jurídico. A única, ou uma das únicas derrotas que nós tivemos em 2019 no campo da educação para a agenda ideológica anti-conhecimento do Weintraub foi protagonizada pelo tsunami da educação, pela mobilização de estudantes no 15 de maio. É preciso um apoio social nas ruas da juventude que já está se mobilizando também na crise do Enem, da comunidade acadêmica, por óbvio, mas também de todas as vozes democráticas da sociedade, para que a gente possa, sim, garantir a queda do Weintraub. Então, registrar que o pessoal apoia e não só apoia, pede a mobilização para que a gente possa ser vitorioso nessa luta pelo fora Weintraub. Bem, peraí, só um minutinho. Sim. Boa tarde, eu estou aqui justamente para mostrar que as diferenças podem lutar nessa ação com um único objetivo. Hoje pela manhã, quando o Felipe e a Tabata me ligaram, eu fiz questão de assinar e vamos levar ao STF, porque esse ministro, conheço ele desde a época da transição, é uma pessoa desclassificada, agressiva, que vem agredindo aqueles que querem uma educação melhor no país. Então nós não podemos deixar que esse senhor continue. Por isso, uma ação séria de vários partidos que têm visões diferentes
mas querem uma educação melhor. Por isso, eu estou aqui e vamos sair daqui diretamente para o STF, entregar essa peça e pedir o apoio do povo brasileiro, dos estudantes, dos jovens, fora o Weintraub. Muito obrigado. Eu gostaria só de fazer uma declaração como professora e parlamentar que o ministro da Educação deste país não tem direito de esmagar os sonhos de mais de 50 milhões de estudantes da educação básica e do ensino superior do Brasil inteiro. Nós estamos vendo pais e mães no desespero em função do Enem, nós estamos vendo a escola básica brasileira abandonada, prefeitos e governadores sem os recursos, na insegurança de não ter o Fundeb no próximo ano e o ministro fazendo deboche nas redes sociais. Então, independente das nossas colorações partidárias, estamos juntos aqui com a peça apresentada pelo deputado Rigoni, pela deputada Tabata, entregar ao STF e convocar a sociedade brasileira. Precisamos de educação para todos os filhos e filhas, conduzidas por um ministro sério, que respeite a educação básica e superior junto com esse parlamento. Muito bem. Nós, hoje, o parlamento apresenta de maneira altiva, mostrando que qualquer divergência partidária está de lado e o que está no centro é a educação brasileira. Nós que fizemos a comissão externa do MEC durante todo o ano passado, fiscalizamos o trabalho do Ministério, eu na condição de vice-coordenador e relator de ensino superior e pesquisa, nós identificamos problemas severos no Enem. Quando fizemos uma visita ao INEP, ali foi apresentado que seria criada uma comissão para fazer um banco nacional de questões e nós sabemos que não houve transparência nesse processo. O Enem já foi feito, os erros foram cometidos e até hoje as questões retiradas não foram apresentadas. Nós vimos o SISU e o próprio Enem, que são patrimônios brasileiros. Independente de qual governo está à frente, sempre foram respeitados e hoje estão desmoralizados por uma gestão incompetente e irresponsável por parte do ministro Weintraub. Aqui eu tenho certeza que nós parlamentares, aqui pelo PSB e tantos outros partidos, vamos dar um passo em defesa da educação, mostrando que a educação deve sim ser uma bandeira prioritária de país e não pode estar sujeita a roubos de ministro qualquer que não tenha competência para tocá-la. Bom, eu acho que esse ato de hoje é um ato que reafirma não uma luta de oposição contra o governo, mas é um ato que reafirma a unidade do Congresso Nacional e da população brasileira com uma conduta que vem sendo praticada pelo governo do presidente Bolsonaro, em especial com o ministro da Educação, de desrespeito ao povo brasileiro. Concluímos um ano do mandato do presidente Bolsonaro e até aqui não nos foi apresentada até agora nenhuma proposta objetiva em torno dos desafios que temos para a educação brasileira. O que vimos até aqui foi uma conduta de um ministro que, muito mais do que se preocupar em apresentar uma proposta para o Brasil, para a educação, fez ataques aos estudantes, ataques aos professores, ataques às instituições da educação brasileira. É chegada a hora da gente dar um basta. O Brasil não aguenta mais passar um ano e perder mais um ano sem responder aos desafios da educação brasileira. Aqui eu acho que a gente tem que reforçar a importância dessa unidade. São forças políticas diversas daqui do Congresso Nacional, do governo, da oposição, mostrando de forma efetiva que nós não aceitamos mais a conduta e a condução do ministro da Educação à frente. Queremos a demissão do senhor ministro da Educação. Essa é a única alternativa que resta ao governo do presidente Bolsonaro. Uma rápida declaração também, não poderia deixar de registrar aqui que nós parlamentares estamos demonstrando realmente que o presidente deveria ter feito há muito tempo, que é realmente tirar do poder, tirar da frente do Ministério da Educação o atual ministro Abraham. Infelizmente, o MEC não tem tido um foco em relação à promoção da educação no nosso país. E tem tido sim uma repercussão e tomado o conhecimento de todos através das suas declarações. Infelizmente, o MEC perdeu o seu propósito. O MEC tem sido uma usina de memes. E para esse ministro, realmente, damos nota 0. Eu sou o professor Israel, sou secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Educação, que é a maior frente hoje no Congresso Nacional. E a coordenação da nossa frente tem a clara e nítida impressão de que o ministro Weintraub
implodiu as pontes de diálogo com o Congresso Nacional e que hoje a manutenção do ministro no cargo pode inviabilizar as decisões mais importantes para o nosso sistema educacional. A série de erros cometida pelo Ministério é só uma parte dos erros na condução do diálogo feita pelo Poder Executivo no Ministério da Educação. Pessoal, Reginaldo Lopes, sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais. Quero aqui dizer que hoje é um fato histórico, viu, Tabata, Felipe, porque nós estamos aqui juntando várias forças políticas, um movimento suprapartidário, no sentido de defender um patrimônio, um legado, que são as políticas no campo educacional. Além de não apresentar nenhuma novidade, o ministro trabalha para destruir o nosso sistema educacional, que foi pensado da creche até a pós-graduação. Avançamos do Fundef para o Fundeb e esse ministro quer destruir o Fundeb. Nós temos estados que têm o menor poder econômico, municípios, e a falta do Fundeb inviabiliza o Brasil da igualdade nas suas políticas públicas no campo educacional. Portanto, é fundamental o impeachment desse ministro. Ele também ataca as universidades e agora ele quer atacar a credibilidade da inovação da política pública, que é uma referência para o mundo, que é o SISU, que eu tenho muita felicidade de dizer que foi criado no nosso governo pelo ministro Fernando Haddad. É lógico que o Enem é um processo histórico do governo Fernando Henrique Cardoso, nós fomos melhorando e avançando cada vez mais e nós precisamos conhecer o Brasil na sua diversidade e é fundamental que hoje esse ministro ama mais a pauta econômica e menos o campo da educação. E mesmo a pauta econômica, está equivocado a carteira verde e amarela. Porque nós tínhamos que pensar no Brasil que a gente pudesse retardar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, para que os jovens, inclusive de menor renda, pudessem entrar no mercado de trabalho preparados. E nesse caso, ao atacar o SISU e ao atacar na frente a política de cotas, ele de fato quer destruir o que foi construído republicanamente nessas últimas décadas. Portanto, nós estamos aqui para defender um legado do povo brasileiro e a pauta da educação. Portanto, fora Vetral. Pessoal, perguntas que a gente possa responder? Qual é a expectativa de tramitação? Os senhores têm uma expectativa de prazo? Olha, não tem um prazo específico, mas a gente protocola hoje isso no STF, tem que ser sorteado o relator, ele não tem prazo para apresentar seu relatório, depois vai direto ao plenário do STF. Temos alguma novidade quanto à do ministro Salles? Não, não que sabemos. Tem uma questão no ministério que foi a seguinte, tem um recurso que foi feito porque o ministro relator, em relação ao impeachment do Salles, ele disse que os senadores que tinham protocolado o impeachment não tinham legitimidade para fazer esse pedido. No entanto, qualquer cidadão, segundo a Constituição e segundo a lei que rege o impeachment, pode fazer o pedido de impeachment e tem um recurso que não foi julgado ainda pelo plenário do STF. Tem mais senadores participando além do senador Fabiano? Fabiano, Alessandro Vieira e... Por enquanto é isso. Por enquanto são os dois. Foi? Pessoal, muito obrigada. A gente vai ficar aqui caso tenha mais alguma pergunta. Muito obrigado, gente. Bom trabalho pra gente.